Mais uma vez, a Roletinha escolhe o melhor âncora desse país, o único que faz a audiência do programa subir. Porque semana passada, né? Não vou nem dizer quem foi o âncora. O que aconteceu com a audiência? Caiu, né? É igual o real contra o dólar, só cai. Não tem jeito, né? Muito bem. Quem foi o âncora semana passada? Não sei. Foi alguém aí. Não, hoje sou eu, né? Ele falou que é o melhor âncora, sou eu. Achei até que era ele. Piada, de novo, essa piada já foi. Já? Piada de... vamos pra frente. Né? Ó, semana passada foi um careca o âncora, tá bom? Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 4 em Pauta. Todo mundo se inscrevendo no canal, tocando no sininho, porque o sininho avisa quando tem vídeo novo. Aliás, por falar em vídeo novo, quero anunciar uma novidade para vocês. Agora no mês de novembro, portanto, já a partir do próximo programa, nós vamos fazer uma experiência de ter o 4 em Pauta às quintas-feiras, às 18 horas. Por quê? Quando nós criamos o programa 4 em Pauta, a ideia era que todo mundo estava na pandemia, dentro de casa, pudesse assistir o programa em casa, não tinha happy hour mesmo, não tinha ninguém no boteco. Agora, como o Maurício Losado já está no bar, né? Ele não quis ir para a escola, mas foi para o bar, e muita gente já foi para o bar, a gente quer fazer uma experiência de jogar o programa na quinta, para talvez, né, atingir um público maior. Então a gente vai fazer isso ao longo das semanas de novembro, e depois a gente vai perguntar para vocês se vocês preferem o programa na quinta ou na sexta-feira, combinado? Então já quinta-feira que vem temos programa 4 em Pauta às 18 horas. Eu continuo aqui em São Paulo, na minha casa, e você, Maurício, está no bar hoje, né, Maurício? Não, na verdade é engraçado porque ele fala de bar como se eu fosse em bar. Eu nunca fui em bar na minha vida. Eu não sei de onde ele tirou isso. Hoje eu estou aqui na escola da vida, aprendendo como fazer mais uma palestra aqui em Jundiaí. Estou aqui em Jundiaí, como sempre. Aguinaldo Oliveira, onde você está, meu querido? Pois é, Maurício, eu estou na segunda cidade mais importante da América Latina. Qual é? São Paulo. São Paulo, porque a primeira é Jundiaí, né? Jundiaí é a capital do mundo. Mas, Aguinaldo, essa piada já foi, Aguinaldo. Você falou isso já todo o programa, você fala isso. Essa piada já foi. Tá bom, vai. Já que você não tem criatividade. Eu estou em São Paulo hoje, bairro do Mandaqui, e é daqui, do Mandaqui, que nós vamos fazer o programa. Muito bem, então chega de enrolação, porque agora nós vamos anunciar o nosso convidado especial da semana, nosso special guest, uma ponte aérea. São Paulo, não, Brasil, Canadá. É isso, Aguinaldo? Faça as honras da casa. Vamos lá. Nosso convidado de hoje é o Rafael Chiusi. Rafael Chiusi, que está lá no Canadá, está lá na região de... Onde, Rafa? Estou aqui, província de Ontário, pertinho de Toronto aqui. Ontário. Rafael foi meu professor na Metodista, olha só. Né? Há alguns anos atrás, aí tive a oportunidade de conhecer uma figura fantástica, e um cara com quem eu aprendi bastante, e vale a pena, e hoje eu estou realmente feliz de trazê-lo aqui para o 4 em Pauta e apresentar esse cara para vocês. Obrigado por ter vindo, viu, Rafa? Ô, Rafa, qual a temperatura que está aí hoje, querido? Hoje nós estamos com a sensação de 0, a temperatura mesmo está 2, mas a sensação está de 0, porque tem um ventinho, então ainda não está tão frio. Tá calor hoje, né? Zerinho. O que é zero? Zero não é nada. Qual a temperatura mais baixa que você já pegou aí? Já peguei menos 35 já. Eita. Nossa. Eu já peguei também no freezer aqui de casa, menos 35. O dia que deu pau no freezer e foi pro pior, você. Mas legal, Rafa. Obrigado pela sua presença. A única coisa boa no inverno aqui é que você não precisa do freezer para botar a cerveja para gelar. Só põe um pouquinho na janela ali. E como faz para descongelar? Tomando, né? Ô, Rafael, só uma curiosidade. Você aprovou ou reprovou o Aguinaldo lá na Metodista? Eu aprovei. Aprovado. Idiota, né, Luiz? Já desvalorizou o currículo do Rafael, já 30% já era. O Rafael, inclusive, é culpado de o Aguinaldo estar aqui hoje. Mas eu vou te falar, viu, Rafael, por que você fez isso? Porque você teve nas suas mãos o poder de melhorar esse mundo. Mas agora você pode corrigir aqui no 4 em Pauta. Muito bem, muito bem. Queria convidar todos para nos seguir, nosso canal do Instagram, @4 em Pauta, todo mundo lá no Instagram. Aliás, tivemos sorteio de livro, hein? Vamos acompanhar quem foi o ganhador. Vamos colocar aqui quem é o ganhador aqui na tela, Enzo? Vamos lá, Enzo. Ó,
Muito bem, parabéns, parabéns. Campinas, veio de Campinas, né? Exatamente. O livro da nossa convidada da semana passada, Juliana Albanês, né? Que bacana, muito bom, muito bom. Muito bem, chega de enrolação, vamos ao que interessa, vamos debater. Solta a vinheta. Muito bem, esse é o quadro Concorda ou Discorda. A gente coloca um tema em discussão, um opina e os outros 3 dizem se concordam ou discordam daquela opinião, tá bom? O primeiro tema de hoje é um tema que envolve o Instagram, né? Acabei de citar o nosso canal no Instagram, o @4empauta. O Instagram estava gerando muita polêmica, porque toda vez que alguém colocava qualquer foto que tivesse seios, o Instagram ia lá, pum, derrubava a conta, tirava a foto do ar, e muita gente protestou. Aliás, teve protesto de pessoas obesas, pessoas mais gordinhas, tipo assim o Maurício Lousada, assim, levemente acima do peso. Não, levemente, Maurício, levemente. Pouca coisa, assim, alguns gramas acima do peso, e reclamaram, né? E o Instagram mudou a política de autorização. Eu vou até ler aqui, porque eu achei uma coisa meio curiosa. Eu, particularmente, não entendi, na verdade, qual foi a decisão do Instagram. Mas o fato é o seguinte, o Instagram autoriza, a partir de agora, fotos com seios femininos, né? Em algumas situações. Olha só que interessante o que justificou o Instagram. Permitiremos conteúdo em que alguém estiver simplesmente abraçando, acariciando ou segurando os seus seios. Mas se estiver apertando, não pode. Muito bem. Eu sinceramente não entendi direito. O fato é o seguinte. Há uma preocupação das redes sociais com exploração sexual, né? A exploração do corpo das pessoas. Eu queria pegar esse tema do Instagram, que é polêmico, para fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual deveria ser o limite da sexualidade nas redes sociais? E aproveitando a pergunta, vocês pudessem responder também o seguinte. E quem deve ser o juiz? Quer dizer, quem deve determinar se o limite foi respeitado ou não? Queria começar com você, Aguinaldo. Qual deve ser o limite da sexualidade nas redes sociais? O limite deve ser o bom senso. O limite deve ser o bom senso. E aí, agora, o ponto é, quem é que define o que é bom senso, né? Esse é o grande desafio que nós temos. Mas eu entendo que é lógico que a gente tem que coibir esse tipo de coisa. É lógico que a gente tem que coibir a exploração sexual nas redes e entendo também que as próprias redes sociais, à medida que elas se propõem a fazer esse trabalho de levar conteúdo para a nossa tela, ela também tem que moderar. Agora, se você não está satisfeito com a moderação que a rede social fez, aí você vai para um outro ponto, vai para um recurso, você vai para uma contestação, né? É complexo, claro que é complexo, mas ninguém também falou que tem que ser simples, porque nós vivemos num mundo que tem muita exploração sexual, sim. Tem muita exploração sexual em vendas, tem muita exploração sexual para audiência, para ganhar audiência. Então, eu acredito que tem que ter, sim, esse limite, e é um limite do bom senso, ele é um tanto que intangível, realmente. Agora, o que me preocupa, Luiz, como você falou, é assim, como que numa foto alguém define se está acariciando, se está abraçando ou se está apertando? Porque a foto, ela é muito relativa, né? É muito inanimada, ela é muito inanimada, né? A foto é inanimada, né? A foto é uma coisa assim que você vai... Como que você vai definir qual é a intenção daquela pessoa, né? Como que você vai definir a intenção daquela pessoa que tirou a foto? O que ela quer com aquilo, né? Então, por isso que eu falo que é o contexto, é o bom senso. Às vezes até a pessoa tirou uma foto e postou uma foto com uma intenção e ela dá uma conotação diferente daquilo que a pessoa se propôs a fazer. Então, eu lembro que lá no programa 2 ou 3 do 4 em Pauta, a gente discutia quem deveria ser o árbitro disso, né? As redes sociais deveriam fazer um tipo de uma censura de seus conteúdos, e naquele momento a gente chegou à seguinte conclusão: precisa ter uma moderação. Agora, o duro é o bom senso em relação à moderação. Por isso que eu entendo que o limite, que tem que ter essa moderação, sim, e que tem que ser feita pela própria rede social, pelo próprio Instagram. Aguinaldo, sai do muro. Pode ser o feminino ou não pode?
Eu acho que pode, dentro do bom senso. Por exemplo, amamentando, pode. Que mais? Campanhas contra câncer de mama, pode. Agora, Quando não apelo pode, sexual então? não pode. Apelo sexual não pode. Tá. Entendo. Muito O que bem. você vai Então, botar? Fiz ou... Você concorda ou discorda? eu vou discordar de você, Aguinaldo. Que bom. Pronto. Ponto Só para para não mim. perder o costume, né? Já que o Vale. Rafael e o Maurício concordaram, eu vou discordar, porque senão, imagine você ganhar um triplo concorda, você vai ficar insuportável no programa, né? Então, Então, É você capaz de acabou mostrar os dizer, seios. Você acabou de dizer que eu só não ganhei o triplo concordo por petulância sua. pode ser isso, mas na verdade não é isso, não. Estou brincando. Eu discordei por um simples ponto. Vamos zerar a tela aqui, então. Na verdade, você viu que eu fiquei em dúvida a maior parte do tempo, o que significa que eu concordei com vários aspectos, né? Eu acho o seguinte, quando a gente começa a entrar muito no campo da subjetividade, eu acho que não funciona. Sabe por que não funciona? Porque rede social atinge milhões de pessoas do mundo inteiro, e ou a gente tem uma regra que o robozinho interpreta a regra, sim ou não, ou entrou na questão do bom senso. No mundo ideal, você teria toda a razão, Aguinaldo. O bom senso, mas aí o bom senso tem uma subjetividade tão grande que ela é inexequível. Você não tem como programar o bom senso dentro do robozinho, do algoritmo do Instagram. Então, eu sou a favor do seguinte, seio feminino pode, ponto. Os demais apelos sexuais não podem. Eu tomaria essa regra de forma muito clara. Porque, assim, o que é um seio feminino explorando sexualmente? Não sei. Se tiver uma posição assim, pode. Se tiver uma posição assim, não pode. Eu não consigo definir o que pode e o que não pode. Então, assim, ou não pode nada de seio, como era antes, ou você libera o seio feminino e interpreta que aquilo não vai ter apelo sexual de nenhuma forma. Então, essa é a minha posição. Você não está avaliando só como brasileiro, Luiz, porque aí existe uma série de outras culturas ao longo ao redor do mundo também que pode ter interpretação diferente aí. O Instagram vai fazer uma regra para o Brasil, outra regra para o Oriente Médio, outra para o Japão. Acho que até poderia. Acho que é uma boa ideia, inclusive, que você está dando. Dado que o algoritmo consegue saber pela localização onde você está, daí é uma boa ideia. Respeitar as culturas locais. Se tiver uma cultura em que o seio não pode aparecer de jeito nenhum, obviamente que nesse país tem que ser completamente proibido. Mas aí você programa o algoritmo. Meu ponto aqui, Aguinaldo, é ele não ficar num meio termo subjetivo. Eu não entendi essa regra do Instagram. Pode acariciar, mas não pode apertar. Pode isso, mas não pode aquilo. Aí eu já fiquei confuso, né? Aí eu já fiquei um pouco confuso. Enfim. Já é assim, né? Em 2018, 2019, eu passei bastante tempo lá na Arábia Saudita. E, por exemplo, no Twitter, Instagram, WhatsApp, eles usam bastante o WhatsApp lá, já tem a regra, o algoritmo lá do país já é condicionado a religião e tudo mais. Então, ele já faz esse controle. Eu acho que a regra ela não é universal, né, do Instagram. Ele vai customizar a Bacana. Rafael, aproveita e emenda, então. Dá a sua opinião aí. Você liberaria seios, não liberaria? Faria uma regra meio termo? O que você acha? Eu acho que libera, porque o seio é seio. Assim, a diferença é que o seio feminino é diferente do seio masculino, mas a gente tem. Acho que a questão é, por que um homem sem camisa pode e uma mulher sem camisa não pode? Então, assim, porque aí quando a mulher está sem camisa, o pessoal vai falar que é pornografia, que é sexualização, mas o homem sem camisa também né? Olha a revista de moda, quando você olha os homens lá, comercial de perfume, estão todos sem camisa e exalando sexualidade. Então, homem pode, mulher não pode? 2020, né? Você não acha que isso aí tem um pouco a ver com cultura? Muito, muito, muito. É por isso, e a cultura tem mudado, né? Eu acho que agora, aqui, principalmente na América do Norte, tem bastante artista falando, se a questão é o seio, então não pode para ninguém ou pode para todo mundo. É um ponto interessante, eu quero até ouvir o Maurício, vamos zerar a tela aqui, o Aguinaldo discordou, porque se a gente for em qualquer cidade do litoral aqui do Brasil, na praia, você vai ver homens só de sunga ou de shorts, e as mulheres, quando passa uma sem o biquíni, sem a parte de cima, é meio que um espanto, né? Por que, Maurício, na sua opinião, hein? Porque, na verdade, a gente vive numa sociedade que é consequência
de uma cultura construída há anos, onde o seio está associado, obviamente, a algum desejo sexual, né? Mas o seio, na sua essência, a função dele é a amamentação. Inclusive, nos homens, é até um resquício genético. Teoricamente, o homem não precisaria ter mamilos, porque o homem não amamenta. Então, é isso. Mas tem essa relação. Agora, veja só, toda sexualidade está relacionada com a essência da reprodução da espécie. Por que o seio está relacionado com a sexualidade? Porque uma mulher com um seio avantajado, ela tem maior possibilidade de amamentar a cria e aí ela tem mais possibilidade de perpetuar a espécie. Mulheres com quadris mais largos, ou seja, como nós teoricamente aqui falamos com a bunda maior, com todo respeito, são mulheres que têm uma facilidade, por exemplo, na hora do parto, porque o quadril é maior, então ela está mais associada à continuidade da espécie. Biologicamente falando, tudo que está relacionado à nossa sexualidade, no nosso subconsciente, está relacionado com perpetuar a espécie. Mas é uma questão de subconsciente. Agora, eu acho que tudo isso está muito nos olhos de quem vê, né? Então, você pode olhar para um seio e você pode olhar para aquele seio numa foto e dizer assim, nossa, isso me excita, ou você pode olhar com a beleza do corpo feminino sem ter relação com estar necessariamente excitado. Então, está muito nos olhos de quem vê. O que acontece é que as redes sociais, teoricamente, elas são voltadas para um público mais adulto. Se você tiver, por exemplo, no Facebook, teoricamente, você deveria ter uma idade mínima para estar no Facebook. Já existe isso. O problema é que você pode falar que você tem 21 anos tendo 9. Nós temos pais que criam contas para os seus filhos colocando a sua idade. Então, essa restrição ela acontece por quê? Porque você tenta proteger um público mais infantil dessa visão de um público que não deveria estar numa rede social voltada para adultos. Deveria existir a rede social específica para criança e aí essa rede tem as suas próprias regras. Então, é uma questão, na minha visão, seio deveria poder e pode, né? Eu acho que tem que continuar, mas isso está muito nos olhos de quem vê. Ah, mas tem gente que é pervertido e que vai olhar aquilo. Aí essa pessoa precisa de tratamento, não é a sociedade que vai ter que pagar exatamente esse preço. É uma questão de tratamento. O pervertido também olha o pé e fica excitado, né, Maurício? Exatamente, exato. O cara olha para o pé e fica, poxa, olha que pé lindo, né? E nesse caso, já porque o Aguinaldo fez aquela piada horrível do mandaqui, eu também vou fazer a minha. O cara é um pedófilo nesse caso, né? Dá para combinar com a do mandaqui. Tem gente que olha para uma careca e fica doido, fica oriçado, né? Tem mesmo, tem mesmo. Tem. Eu não precisava confessar, né, Luiz? Aliás, ô Maurício, só para concluir, você deu uma boa ideia. Acho que o algoritmo já é tão evoluído, ele poderia identificar quando é um menor de idade, a partir do cadastro, e todo mundo que publicar uma foto deveria ter um quadradinho lá que você coloca assim, essa foto contém um conteúdo supostamente impróprio para menores de 18 anos. E o algoritmo automaticamente já não exibiria a foto para uma pessoa que é menor de idade. Pronto, né? Usa a tecnologia a favor. Né? Não sei se é uma coisa tão simples assim, né? Mas, enfim, eu acho que tem que evoluir, não tenha dúvida que tem que evoluir. Eu só não sei se existe essa possibilidade do sistema 0 e 1, sabe? O que pode, o que não pode ser controlado por um robô. Eu ainda acho que o bom senso tem que trabalhar acima disso aí. Muito bem, vamos então zerar a tela, assunto encerrado, todo mundo opinando no chat se o Instagram deveria liberar 100% seios femininos ou não, né? Vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta envolve a língua portuguesa, né? A gente tem acompanhado, assim, principalmente entre os jovens, uma tendência alegando a igualdade de gênero, de utilizar e trocar, né, a letra A ou a letra O pelo X ou pela letra E, para não determinar se aquilo é masculino ou feminino, né? Então, em vez de falar assim, bom dia a todos, aí, ou bom dia a todas, não, é bom dia a todos e põe um X no lugar do O ou põe o E, que, aliás, foi exatamente o que uma marca de suco, o Suco do Bem, fez. Aliás, o Enzo podia colocar aqui a imagem para a gente poder ver. Olha só o que o Suco do Bem fez. Colocou a palavra todes. Em vez de todos, todes. Como se a letra E, né, significasse o seguinte, todes vale para homens e vale para mulheres. Né? Poderia também ter colocado o X no lugar do E. Né? Nem sei como a gente iria pronunciar isso. Né? Mas, enfim, o fato é que os jovens estão utilizando muito isso, mas a pergunta que a gente quer trazer para o mundo empresarial. A pergunta é, faz sentido as empresas adotarem esse tipo de linguagem nas suas embalagens, nas suas campanhas publicitárias,
começar com o Rafael. Rafael, qual que é a sua opinião? Eu acho que se a marca, né, trazendo para o mundo corporativo, se a marca quer falar com o mundo jovem, eu acho que faz absoluto sentido. Porque essa é uma questão interessante da língua, não só a língua portuguesa, qualquer língua, né? Ela não é uma coisa pronta, estática e reificada, ela vai mudando, né? O exemplo que a gente tem é o vosmecê, que hoje é só VC quando a gente está... Então, a língua ela muda e essa fenômeno cultural não pergunta o que a gente acha ou o que a gente gosta, simplesmente acontece, né? Eu acho que se a marca quer falar com o mundo jovem, o mundo jovem já se comunica assim, do ponto de vista corporativo, eu acho que faz sentido. É claro, se eu estiver falando de um órgão mais formal, por exemplo, numa corte, né, num tribunal, a gente não precisa ir para esse extremo, mas, por exemplo, quando eu olho a marca do bem, eu lembro quando eu morava aí no Brasil, eu gostava da marca deles, porque é uma marca bem jovem e tal. Para eles, se eu tivesse ali na cadeira do cara de marketing e tal, para mim faria todo sentido, porque é o público que está consumindo ou que vai consumir mais a marca, né? Ó, que interessante, hein? Olha só. Nossa, tomou 3 Discord. Pode fazer isso? A gente convida o Rafael, ele se dispõe a dedicar o tempo dele lá do Canadá e vocês, muito mal educados, discordam dele. Quer dizer, é um absurdo. Ah, vocês! Vocês! Não, é que aqui eu estou falando como âncora, né? Eu estou acima da minha participação aqui, entendeu? Eu adoro quando discordam de mim. Ô, Rafael, sabe o que significa isso? Que você sabe ganhar dinheiro, a gente não, né? Porque você tá com a cabeça do cara do marketing. É por isso que a gente não ganha dinheiro mesmo, né? Mas vamos lá, vamos zerar a tela. Maurício, você, vai. Por que você discorda do nosso convidado? Por que você é tão mal educado assim, Maurício? Na verdade, Rafael, eu fiquei a maior parte do tempo com talvez, porque eu concordo com muito do que você falou. Acho que a estratégia de marketing tem que estar direcionada para o público mesmo, é por isso que é marketing, o intuito é vender o produto, né? E concordo com você quando você disse que a língua é dinâmica. E tem que ser mesmo. A grande questão nesse caso é que eu acho que você utilizar um gênero como masculino ou feminino, associar isso a uma palavra não é algo positivo, e eu acho que uma empresa, seja ela qual for, inclusive sob pretexto de vender o seu próprio produto, não deveria endossar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o gênero da palavra não tem muito a ver com o sexo. Existe uma coisa chamada gênero gramatical. Por exemplo, na frente de vocês aí, vocês estão falando comigo e estão vendo um objeto. Vocês estão olhando para o que aí na frente? Me diga, Aguinaldo, na sua frente, para ser visto no 4 em Pau, você está olhando para o quê? Estou olhando para uma câmera. Uma câmera? Então, essa câmera é do sexo feminino, porque ela é a câmera, ela é do sexo feminino. Então, se você tem o chão é do sexo masculino, na verdade não tem sexo, nem a câmera, nem o chão. Isso se chama gênero gramatical. Veja só o exemplo. Ontem, durante a nossa reunião de pauta, o Arthur, filho do Luiz Arthur Nogueira, participou e trouxe um conceito muito inteligente, conversou com a gente. Aliás, um menino lindo e muito inteligente. Puxou a mãe, graças a Deus. Então, nós pensamos o seguinte: diga para mim, Luiz Arthur Nogueira, o seu filho é uma criança inteligente? É uma criança? Peraí, mas ele é menino. Por que a gente fala uma criança? Porque a palavra criança é gênero gramatical. Eu não estou associando ao Arthur o gênero feminino. A palavra criança. Aqui nós 4 somos uma família, embora sejamos 4 homens. Então não existe machismo na língua, não existe nada disso. O que existe é gênero gramatical. Aí alguém, a pretexto de dizer assim, nossa, eu vou sair bem na fita, vou trocar o E pelo O, o X, porque aí eu vou todo mundo dizer que eu sou inclusivo. Gente, quer combater o machismo, precisa ser combatido. Faça em outra coisa, não na embalagem do suco. Combata o machismo em ações na sua empresa, mas não fica fazendo nessa embalagem do suco, porque isso aí é só usar marketing para tudo isso. Então, se a gente levar em consideração tudo isso, a pessoa mais inclusiva que nós vimos, e assim, primeiro na história foi o Mussum, quando ele disse suques para todos. Mussum era extremamente inclusivo. Essa é a minha opinião. Rafael continua aqui discordando de mim, mas não tem problema, ele discorde e eu aceite normalmente. Muito bem. Ó, Rafael, vamos fazer o seguinte: se você discordar do Aguinaldo e de mim, eu vou te dar a palavra no final para você falar de novo. Vamos lá, vamos zerar a tela. Aguinaldo, sua vez, vamos lá. Por que você concorda com o Maurício e discorda do Rafael?
na realidade, eu concordo muito com aquilo que o Rafael falou, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo aquilo que o Rafael falou como consequência. Como consequência. Eu também, na posição de diretor de marketing dessa empresa de suco, talvez eu fizesse a mesma coisa, mas aí olhando para o marketing, olhando para a minha posição como homem de marketing que quer ganhar mercado. Agora, no ponto de vista sensato da coisa, eu concordo plenamente com o Maurício. A língua portuguesa, ela traz já o gênero dessa maneira. Então, quando você fala em todos, eu não estou falando só com as pessoas do sexo masculino, eu estou falando com todas as pessoas. Olha só, acabei de usar, todas as pessoas. Mas de onde veio isso? Isso surgiu algum tempo atrás, quando alguém resolveu utilizar esse tipo de recurso para pregar um antimachismo, né? E eu lembro bem da situação da presidente, da Dilma, aqui no Brasil, onde ela pegou e se classificou como presidenta. E era uma palavra que não existia, presidenta. Porque o que é o ente? Ente significa durante, né? Eu estou assistindo, então, né, eu estou te assistindo, eu sou o assistente, eu estou dirigindo essa entidade, então eu sou um dirigente, ou seja, eu estou dirigindo neste momento, eu estou presidindo nesse momento, eu estou presidente. Então, presidente não é masculino, porque se fosse assim, teria que ser presidento. Então, quando eu coloco presidente, é algo para ambos os gêneros. E naquele momento, a Dilma se intitulou presidenta. Ou seja, naquele momento, ela assassinou a língua portuguesa. E eu acho muito perigoso um presidente ou um governante assassinar uma língua oficial do seu próprio país, porque você está mexendo com cultura, você está mexendo com uma coisa que você vai ensinar alguém, sabe? É muito perigoso. Qual foi a parte que eu concordei com o Rafael? Quando ele fala, se eu quero me aproximar do jovem, eu entendo que os jovens estão fazendo isso, então eu levo meu produto para lá. Agora, aí eu tirei a filosofia da coisa. Sabe, eu não estou mais batendo em filosofia, não estou mais colocando a minha opinião, eu como diretor. Eu, Aguinaldo, diretor de marketing, é o Pelé e o Edson, né? O Aguinaldo não concorda com essa mudança da língua portuguesa, mas o diretor de marketing vai fazer alguma coisa que queira vender, que vai se aproximar do jovem. Se os jovens estão fazendo isso, vamos nos aproveitar da situação. De uma maneira geral, eu acho que existem muitas outras coisas que devem ser feitas e que podem ser feitas e que são fundamentais, que deveriam ser feitas para combater o machismo. Muito mais importantes do que isso. Eu acho sinceramente irrelevante esse negócio de ficar trocando letrinha. Eu acho que isso só serve para gerar uma oposição, para pegar os mais conservadores e causar nesses mais conservadores uma resistência maior. Acho que isso não ajuda em absolutamente nada. Sabe? Eu sou sempre contrário ao combate, eu acho que a gente tem que avançar juntos, e talvez se nós tivéssemos uma outra maneira de trabalhar contra o machismo e a favor de uma sociedade mais igual, nós poderíamos fazer isso em conjunto. Esse tipo de situação que, sabe, que parece que quer brigar com o mais conservador, eu acho que isso colabora contrário. Então, muito bem, muito bem. Eu tive 3-0 aí, né? Vamos zerar as telas. Bom, aqui, como eu concordei com o Maurício e com o Aguinaldo, e agora até o Rafael concordou com o Aguinaldo, eu tenho um pouco a acrescentar aqui. Eu queria apenas dizer que a gente está num momento politicamente correto, né? Um mundo muito chato. O azul é de menino, o rosa é de menina, aquelas velhas discussões. Mas especificamente sobre esse tema, eu não gosto muito quando a gente fica alterando demais a língua portuguesa. Acho que nós já somos um país de analfabetos, a gente mal consegue ensinar a língua portuguesa, aí você vai lá e coloca um X no lugar de uma letra, só atrapalha, na minha opinião, a compreensão das crianças. Outra coisa, vamos lembrar que tem muito aplicativo na internet hoje que faz a leitura do texto para pessoas com deficiência visual, e esse aplicativo fica maluco, você coloca um X lá, é impronunciável, né? O que é todes com X, ou todes, o deficiente visual não vai entender aquilo. Então, eu entendo a posição do Rafael, eu acho que o marketing bem pensado pode até fazer sentido
para um público específico. Talvez numa campanha, no texto de uma campanha em rede social voltada para o público jovem, eu aplaudiria. Agora, na embalagem, como o Enzo mostrou aqui na imagem, na embalagem, se colocar todes, eu não sei. Eu acho que você atinge o público jovem e exclui o restante da sociedade. Porque a minha mãe não vai entender o que é todes. Ela vai olhar aquilo e vai achar que aquilo é japonês, né? Ou que é uma marca de chocolate, né? Exatamente. Ou vai confundir com Todd, vai achar que é achocolatado, né? Todd, né? Mas, Rafael, vamos ver a tela? Eu queria te dar a palavra final aí. Imagino que você, do ponto de vista de marketing, mantém sua posição, é isso? Deixa eu só fazer uma pergunta antes do Rafael, porque eu acho que o que eu vou perguntar pode ajudá-lo Eu gostaria muito de saber essa posição dele. Será que uma marca, ela antes de querer vender, ela também não tem uma responsabilidade em preservar o que é certo no que diz respeito à língua? O ponto que eu vou trazer aqui é da minha experiência de quando eu saí do Brasil. Por exemplo, a gente tem um grupo aqui na universidade em que a gente está ensinando português e espanhol para os canadenses aqui. E a primeira aula eles falam assim, como assim? Telefone é masculino? Como assim computador é masculino? Isso não faz sentido nenhum. Então, do ponto que o Maurício estava trazendo, de gênero gramatical, é uma característica da língua latina, quando você olha, né, o português, quando você olha o espanhol. Quando você vem para cá, isso não faz sentido nenhum. E eu vou adicionar, vou expandir o horizonte. Aqui no Canadá, por exemplo, a gente é um país multicultural, a gente tem gente do mundo inteiro. E às vezes eu olho a lista dos meus alunos da universidade e vem um nome assim, ó, Ashant. O que eu chamo ele? Ele, ela, eu não sei. Então, o que o pessoal faz aqui? Quando eu coloco na assinatura do e-mail, eles colocam Ashant e aí eles colocam entre parênteses, ela. Porque para você poder saber, porque o nome você não sabe se ele é masculino ou feminino. Aqui, principalmente na América do Norte, na maioria das corporações, o pessoal parou de escrever e-mail, por exemplo, hello, gentlemen. Não, o pessoal usa assim, olá, pessoal. Então, assim, eles já estão indo para um centro sabendo que se você só chama de gentleman, né, você já está falando com os homens da sala. Então, o gênero gramatical, ele é muito... E aí, a nossa língua portuguesa, ela é fundamentada nisso. Eu acho que aí o Maurício tem razão do gênero gramatical, é o jeito que a gente usa a linguagem. Por outro lado, quando a gente olha o número de pessoas se identificando como, por exemplo, transgênero, esse número tem aumentado. E aí eu acho que o gênero gramatical vai passar também por uma transição. Talvez o pessoal do Bem tenha sido uns primeiros a tomar esse passo. E aí é o que eu falei, assim, eu acho que a língua não liga muito para o que a gente pensa. Eu acho que vai acontecer como já tem acontecido, né? E aí, como eu falei, eu acho que a gente nunca deve assassinar a língua portuguesa. Num ambiente formal, por exemplo, se você estiver escrevendo uma dissertação de mestrado, se você estiver em frente do juiz, tem que seguir uma certa formalidade, porque faz parte do ritual. Agora, quando a gente vai para as arenas mais informais, eu acho que o pessoal só está se adiantando à onda que já está acontecendo. Muito bem. São pontos interessantes. E aí, para concluir esse debate, Maurício, nós estamos encerrando o Outubro Rosa, né? O que significa o Outubro Rosa? Prevenção ao câncer de mama. E quem tem, homens ou mulheres? Os dois podem ter. Mas a maioria, né? É mulher. Mulheres. E depois a gente vai ter o Novembro Azul. Que é para quem? Para homens ou mulheres? Esse caso é exclusivo para homens. Porque então, por que Outubro Rosa e Novembro Azul? Para reforçar que o rosa é de menina e o azul é de menino? Mas isso é debate. Quem sabe semana que vem. Sinceramente, eu acho isso tão irrelevante a gente debater isso aqui, porque o mais importante é fazer a campanha. Fez a campanha, lembrou a situação, valeu para ajudar na saúde das pessoas. Vamos deixar esse debate, sabe, botar fogo nisso não. Semana que vem a gente fala sobre isso. Vamos com Damares, a nossa convidada. Vamos em frente. Vamos lá. Agora, soltando a vinheta para o quadro Sim ou Não. Muito bem, esse é o quadro Sim ou Não, com uma novidade nesta semana. A partir de agora, nós vamos trazer perguntas que vão abordar as nossas especialidades. Então, um faz uma pergunta, todo mundo responde sim ou não,
e quem fez a pergunta vai argumentar para justificar o sim ou não. Vou começar com o Aguinaldo. Aguinaldo, qual pergunta você propõe hoje para o sim ou não? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? No meu dia a dia eu trabalho muito com pessoas sobre o tema empreendedorismo. E a pergunta que mais me fazem é que eu vou reproduzir aqui para vocês. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor bem-sucedido? Eu escolhi essas palavras. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor bem-sucedido? Coloquem, por favor, sim ou não na tela. Choquei vocês, né? Então, vamos lá. Por que eu escolhi muito essas palavras? Porque quando a gente fala em sucesso, a gente tem a impressão assim, de que para ser um empreendedor de sucesso tem que ser um Geraldo Rufino, tem que ser um Abílio Diniz, tem que ser a Luísa Trajano. E, na realidade, bem-sucedido, olha só o que essa palavra, o que essa expressão representa. É que você se sucedeu, ou seja, você teve sucesso diante daquilo que você se propôs. Então, eu posso ter uma mercearia na esquina da minha casa e ser bem-sucedido, porque antes eu não tinha. Eu não tinha e passei a ter. Empreendedor não é necessariamente só aquele cara que fica rico. A gente precisa entender que sucesso não tem a ver só com dinheiro. Sucesso tem a ver com bem-estar, sucesso tem a ver com realização, tem a ver com paz, tem a ver com um momento de vida nosso. Então eu posso, por exemplo, estar desempregado, criei um negócio, dei certo naquele negócio e sou bem-sucedido. Aí vem a essência da pergunta. Qualquer pessoa pode ser? Sim, qualquer pessoa pode ser. Mas não tem a ver com talento? Tem muito mais a ver com aprendizado. Hoje existem programas fantásticos que ensinam as pessoas a terem características de empreendedor. Por exemplo, o Empretec. Semana passada, retrasada, nós recebemos aqui o Renato, que foi meu professor no Empretec. O Empretec é um curso fantástico e ele forma empreendedores. Ele traz conceitos que fazem com que aquela pessoa diminua a possibilidade de dar errado e aumente a possibilidade de fazer corretamente, de ter resultados positivos. Então, sim, qualquer pessoa que se proponha a isso, então vamos fazer acrescentar um detalhezinho aqui, qualquer pessoa que se proponha a ser bem-sucedido pode ser bem-sucedido. Aí vem uma coisa imponderável que é o resultado, né? Porque às vezes a gente faz tudo certo e dá errado, mas isso acontece em todos os campos da nossa vida. Muito bem, eu e o Maurício mudamos um comentário. A partir do argumento do Aguinaldo. Só o Rafael que já está com a cabeça muito canadense. O Rafael já está com a cabeça muito canadense, o negócio dele. Lá o empreendedorismo é outro nível, entendeu? Então, mas não tem problema, aqui a discordância é válida. Ô, Rafael, você tem 30 segundos para dizer por que você acha que não é para todo mundo, né? Imagino que o seu não seria assim, bem, não é todo mundo que pode ser bem-sucedido. Por quê? Eu acho que, do ponto de vista do Aguinaldo, se você fizer essa leitura semântica do que você está considerando bem-sucedido, eu concordo com ele. O problema é que se todo mundo tem uma outra percepção, aí eu acho que aí é que a coisa, né, se complica. Porque, por exemplo, se eu for para um almoço de família e eu abrir meu negócio e em 30 dias eu falir, assim, eu posso argumentar que eu fui bem-sucedido porque eu tentei, mas a tia lá, a minha tia, vai dizer, não, assim, fracassou, né? Então, do ponto de vista semântico que o Aguinaldo coloca, eu concordo com ele. Do ponto de vista de tentar vender isso para as outras pessoas, aí eu acho que é onde a porca torce o rabo, como a gente dizia lá em Baté. Muito bem, muito bem. Vamos então zerar a tela? Maurício, traga agora a sua pergunta do quadro Sim ou Não desta semana. Vamos lá, nós estamos aqui, né, no véspera de Halloween, né? É isso? Olha que maravilha. Todo mundo já pôs a sua fantasiazinha de monstro, né? Aliás, queria parabenizar algumas pessoas aqui do Quatro em Pauta que já estão fantasiadas de monstro desde o início do programa. Parabéns, pode tirar já, inclusive, né? Mas a pergunta que eu faço é: será que celebrar o Halloween enfraquece a cultura brasileira na cabeça das crianças? Sim ou não? Celebrar o Halloween enfraquece a cultura brasileira na cabeça das crianças, sim ou não?
Nossa, essa é Vamos esperar difícil. vocês respondem. Me dá não 5 tá segundos para eu entrando minha pensar, tela peraí. 5 segundos para pensar. Peraí que minha tela não está entrando aqui, gente. Travou. Pera que eu tô É. pensando aqui. Será? Olha, eu gostei. O Rafael já deu a resposta dele de cara. É não. É que As minhas telas caíram aqui, eu não consegui colocar. Então fala, Aguinaldo. Isso, pode Eu falar. acho que não. Eu acho que não. Não. O Ok. meu é um não aqui, ó. Então tá bom. Temos 2 nãos e um sim. Eu falo não por um simples motivo. Eu acho que no mundo globalizado que a gente vive, onde as pessoas trocam, né, todo tipo de informação o tempo todo, existe sim a cultura brasileira, mas existe a cultura que se propaga através dessa globalização. Uma coisa não anula a outra. Você pode entender sobre outra cultura, você pode comemorar uma outra cultura sem anular a sua. O que eu acho que enfraquece a cultura brasileira é a falta de foco que as pessoas dão a isso, inclusive dentro das instituições educacionais. Eu acho que a gente precisa valorizar mais a figura do Boitatá, do Saci Pererê, como é o nome daquele que anda com o pé para trás? Até esqueço. Currupira. Currupira, né? Eu acho que é. Se a gente falasse disso todos os dias do ano, e no dia 31 de outubro, no dia 30, nós falássemos de Halloween, isso não enfraqueceria absolutamente nada a nossa cultura. O que enfraquece é o fato de as pessoas não evidenciarem o que é nosso, e não o fato de evidenciar o que é dos outros. Em outras palavras, essa cultura globalizada, ela é positiva, não tem como a gente reverter, é legal a gente ter o Halloween, mas a gente não pode esquecer de valorizar a nossa cultura local. Então, acabamos tendo todos os não. O Luiz mudou aqui de ideia, se quiser fazer algum complemento, Luiz, por que mudou de Não, ideia? você me convenceu, me convenceu. É que eu peguei muito pela palavra enfraquece, né? Quer dizer, quando a gente valoriza muito o Halloween, será que não enfraquece a cultura brasileira? Eu achava que sim, mas você me convenceu que não. Basta você dar ênfase para aquilo que é da cultura brasileira e nos outros dias, pronto, você não está enfraquecendo, né? Mas a gente precisa fazer isso, porque na prática a gente acaba não fazendo. A gente celebra muito o Halloween e esquece de celebrar, por exemplo, o Dia do Índio. exato. Né? Aliás, alguém sabe quando é o Dia do Índio? 19 de abril. Sim, 19 de abril. A questão é que ultimamente a gente tem tido a nossa cultura brasileira tem apanhado muito do politicamente correto, e aí eu quero até lembrar e fazer um protesto que recentemente se bateu muito em cima da obra de Monteiro Lobato, dizendo que ela era racista, e eu não entendo absolutamente nada como racista, eu entendo como histórica. Ela representa aquilo que existia na época, a gente não vai apagar o passado. Aliás, para a gente combater coisas ruins do passado, nós temos que entender essas coisas ruins e temos que tê-las na história também. E aprender para não repetir, né? E até porque quem realmente acompanhou a obra de Monteiro Lobato, que tinha o Saci Pererê, tinha Anastácia, basicamente eu estou falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entende que aquilo não era um racismo, aquilo era uma retratação da história. Bom exemplo, Rafael, só para concluir, aí no Canadá o Halloween é forte também? O Halloween é forte, é uma cultura, apesar de ser uma tradição pagã, e a gente é um país predominantemente cristão, não tem um conflito. Acho que o Maurício traz um ponto bem interessante, assim, não é um ou outro, né? Eu acho que você também pode celebrar, mas a exemplo do Maurício, por exemplo, o Papai Noel, né? O Papai Noel, aí no dezembro do Brasil, amigo, usando bota e aquele casaco, e aquele... Não é, vamos comer assim, não é muito um Papai Noel brasileiro, né? Mas é o modelo que a gente tem, e aí, né? E pior, né, Rafael? Ainda é comunista, porque usa vermelho. E lá no Rio Grande do Sul eles chamam ainda de Colorado. Porque foi promovido por uma marca de refrigerante. Eu não sei se essa história é verdadeira. É verdade. O Papai Noel gremista usa azul, né, Aguinaldo? É isso aí. Usa azul. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, não poderia E o ter Papai Noel Santista só entrega presente no Brasil, porque ele não entrega presentes mundiais. Não, isso é o verde. Esse é o palmeirense. Esse é o palmeirense. Viu como eu não entendo entende tudo nada de futebol? que é opinar. Muito bem. Agora a pergunta do sim ou não do Rafael, nosso convidado. Vamos lá, Rafael. Que pergunta você propõe para a gente? Bom, a pergunta é, a gente tem muita empresa agora voltando às atividades normais, né? Determinando o retorno presencial. Algumas empresas consultam se os funcionários querem continuar em home office ou não. Então a pergunta é, as empresas deveriam consultar os funcionários sobre o retorno presencial?
eu vou Olha a manter... cara de chocado que o Rafael Vamos ver, ficou Rafael. agora. Olha só, tá vendo? Eu falei, é outra visão, entendeu? É a visão de quem tá no Canadá. A gente aqui é ditador, não vai consultar coisa nenhuma. Põe o funcionário para trabalhar. Vamos lá. E é bem... Só que assim, deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente sabe que tem atividades que não tem como você fazer home office, né? Assim, atividade de manufatura, tal, você tem que estar lá para fazer. O que tem acontecido aqui, e aí, Luiz, você tem razão, assim, o meu viés aqui de estar vivendo, né, o que o pessoal tem feito aqui. As empresas que não têm consultado os funcionários aqui, porque assim, tem gente que ainda tem criança em casa, né, está assistindo aula de casa, e os dois pais, imagina, os dois pais agora têm que voltar para trabalhar. E aí ninguém me perguntou assim, ó, se vira, o seu contrato comigo é esse, se vira e volta para cá. Então, assim, quando eu vejo aqui as empresas que têm perguntado, assim, ó, se dá para você trabalhar de home office, se tem a opção de trabalhar de home office, você pode escolher. Para mim é um diferencial competitivo enorme, assim, porque esse tipo de coisa se propaga, as pessoas começam a falar sobre isso, e no final das contas as pessoas estão dizendo, bom, essa é uma empresa que realmente valoriza o que eu penso ou a minha opinião. Claro que, como eu falei, tem atividades que não tem jeito, não dá para um bombeiro trabalhar de home office, né? Não dá para um operador de máquina trabalhar de home office. Mas aqueles que podem, eu acho que dá essa opção para o funcionário de poder escolher, eu acho que não machuca. Queria dar a minha visão disso aí, que vocês viram que eu mudei, porque na realidade eu continuo entendendo que não é uma coisa de consultar, porque se consultar talvez perca um pouco o controle da coisa. Mas eu entendo que a empresa deve observar e ponderar. Por exemplo, eu estou hoje em São Paulo. São Paulo é um caos, o trânsito é um caos. Tudo que nós pudermos manter em home office, vamos manter. Mas tem coisa que não dá para manter, não é só porque o cara é bombeiro, não dá para manter porque realmente aquele trabalho administrativo que se faz através de uma estação de trabalho depende também do cara do lado estar ali presencial. Então tem que ter um bom senso, porque quando a gente fala que a empresa deve consultar, ela vai perder o controle, porque daí o seu colaborador vai se achar também no direito de cravar. Então a sua resposta é não, Aguinaldo. Então a sua resposta é não. Pode trocar esse sim aí. Pois é, por isso que eu entrei com não. Não. Pode sair do muro. Pode voltar pro não. Aí ele muda para sim, mas não quer consultar o funcionário. Aí é demais, né, Aguinaldo? Ou você vai consultar ou você não vai. Eu acho que aqui deveria ter, olha... Não deveria ter nada. É sim ou não, Aguinaldo? Não dá para ter sim ou não numa situação como essa. Mas o quadro chama sim ou não é sim ou não ou talvez. Tá bom, eu vou entrar na primeira resposta que eu dei, mas eu entendo que a gente tem que ter uma ponderação. Já entendemos o seu lado ditadura, a gente já entendeu, Aguinaldo, não tem problema. Faz o que você quiser, meu amigo. Concentra na pergunta, Aguinaldo. Qual que é a pergunta? A pergunta não é se deve ou não consultar o funcionário. Então, para essa pergunta, a sua resposta é não. Tá bom. Não está errado, a tua resposta não está errada. Você usou bons argumentos, ponto, né? Acabou, não tem... Eu confesso que eu comecei com não, mudei para o sim, mas continuo em dúvida, tá? Então, porque pronto, troca aí também. Eu mudei para o sim, mas do ponto de vista do seguinte... Desde que nós tenhamos pessoas que sejam honestas na resposta. Eu não posso porque tem meu filho em casa. O problema é que a gente subentende que tem gente que poderia voltar, mas não vai porque prefere ficar em casa. Esse que é o problema. Então vamos partir do princípio que as pessoas são honestas, a resposta é sim. E até é um direito ele preferir ficar em casa, porque, poxa, o home office resolve uma série de problemas. Falei do trânsito agora, mas não é só o trânsito. Resolve muito. Então, toda empresa que puder manter o home office e perceber que isso é bom para o seu colaborador, faça. A questão só é colocar isso na mão do colaborador para ele definir, porque daí o negócio complica. A partir do momento que você... mas Aguinaldo, como que a empresa vai olhar vai em cada casa olhar lá, deixa eu ver aqui se esse aqui pode ou não pode? Ela vai ter que perguntar. É uma amostragem, Maurício, é uma amostragem. Não funciona. Enfim, é polêmico. Agora, também tem muita gente louca para voltar para o presencial que não aguenta mais o marido nem a esposa também. Vamos falar a verdade aqui também, porque os casamentos estão acabando, aí ninguém aguenta mais home office também, né? Tem o outro lado da história aí. O mercado imobiliário aqueceu por isso. Tá duplicando o número de casas para as pessoas morarem. Vamos zerar a tela, então? E agora a última pergunta é a minha. É uma pergunta da área econômica, evidentemente.
Aqui é um tema interessante que é o seguinte, vocês acompanharam aquela empresa varejista Havan, que tem o Luciano Hang como dono, né? Ele é um empresário polêmico, todo mundo sabe que ele apoia o Bolsonaro mesmo, ele é um cara bem de direito, ok? É um direito dele, né, de externar as opiniões dele. E ele queria abrir o capital da Havan na Bolsa de Valores para que as pessoas, nós, né, investidores, pudéssemos comprar ações da Havan. E o mercado deu uma piorada nas últimas semanas, ele desistiu e vai pensar nisso no ano que vem. A minha pergunta é muito objetiva. Você, como investidor, compraria ações da Havan, sim ou não? Vamos lá. Olha, já temos aqui opiniões divididas, hein? Vamos lá. Aqui eu já quero até tranquilizar o Aguinaldo, porque definitivamente essa pergunta não tem certo ou errado. Não tem mesmo, tá? E eu vou explicar para vocês por que eu acho que não tem certo ou errado. Porque na hora que a gente compra uma ação, a gente deveria levar em consideração 3 fatores. Infelizmente, a maioria só leva em consideração o primeiro fator. Se a ação vai subir, se ela acha que vai subir ou vai cair. Se eu acho que a ação vai subir, eu vou comprar. As pessoas só pensam em dinheiro, então, por esse raciocínio, se eu acho que a ação da Havan vai subir, eu vou comprar, se eu acho que vai cair. Mas eu acho que eu quero tentar passar uma mensagem aqui que não é tão simples assim. Além de ver isso, acho que as pessoas deveriam levar em consideração a cultura da empresa, as ideias da empresa, né, os princípios da empresa. E aí, no caso específico da Havan, é uma coisa que, para mim, pega. Pega porque, assim, o dono é muito polêmico, ele tem posições, algumas delas com as quais eu não concordo, e eu me sinto, neste momento, eu me sentiria, né, porque ele não vai abrir o capital agora, um pouco com receio de comprar ação de uma empresa cujo dono tem ideias meio controversas com as quais eu não concordo. Para não ficar restrito a esse caso, eu, por exemplo, jamais compraria ação de uma empresa de cigarro. E muita gente compra. Por que eu não compraria? Porque eu não concordo com uma empresa que tem lucro através da desgraça da saúde das outras pessoas. Eu não concordo com o cigarro, não concordo com essa exploração, portanto, não quero ter lucro em cima disso. E aqui vou colocar mais um exemplo polêmico. Desde que houve a tragédia de Brumadinho, que, na minha opinião, a Vale agiu muito mal, eu não comprei nunca mais ações da Vale. E eu estou falando de uma das ações mais negociadas no mercado brasileiro. No entanto, milhões de investidores continuam comprando ações da Vale, preocupados apenas em saber se o minério de ferro vai subir, e eles vão ficar mais ricos ou não. Eu já não concordo mais com a política ambiental da Vale. Eu acho que há muitas falhas. Portanto, eu, como investidor, não compro. Por quê? Aí, para concluir, porque quando a gente compra uma ação de uma empresa, nós viramos acionistas daquela empresa. Nós estamos, por um lado, financiando a empresa e, por outro lado, colhendo os frutos dos resultados da empresa. Você só pode ser financiador e você só pode lucrar com uma empresa se você concordar com todos os princípios envolvidos naquela empresa. Por isso que eu não compro ação de empresa de cigarro, não tenho comprado da Vale e teria muitas dúvidas de comprar da Havan. Nesse momento, a minha resposta é não. Aguinaldo, você quer justificar alguma coisa por que você compraria? Se você tivesse desempregado e tivesse uma vaga para você trabalhar na Havan, você trabalharia lá? Só me responde sim ou não. É uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta. Independente da sua resposta, eu te dou o direito de sim ou não, né? Mas eu entendo que a Havan, ela tem um proprietário que é polêmico e talvez eu não comprasse uma ação da Havan pela insegurança que aquele proprietário me gera, mas não pelo ponto de vista político, porque eu compraria, por exemplo, a ação da Magalu. Tranquilo. E ela tem uma posição justamente contrária. Mas eu nem falei político, não, tá? É que eu acabei não dando um exemplo. O que me incomoda, por exemplo, não sei se vocês já viram um vídeo, quando ele foi inaugurar uma loja, ele criticou o fato de que na entrada da loja tinha um piso com cor diferente para pessoas com deficiência física. Não, eu critico o fato dele ter feito uma inauguração agora recentemente em Belém e ter proporcionado aquela muvuca toda. Então, é isso. Eu critico. Não é porque ele apoia o Bolsonaro, não. Por mim, ele pode apoiar quem ele quiser. Isso não interfere na minha decisão, não, tá? Eu critico a pessoa. É ridículo isso que o Maurício está mostrando aí. O Maurício está fazendo um protesto que faz todo sentido. Olha, em meio a uma pandemia, o mínimo que uma pessoa, que um empresário deveria ter é bom senso de não permitir acontecer um negócio desse aí. Então, ninguém está aprovando as atitudes desse cidadão. Agora, se for assim, então a gente tem que fechar a Havan.
sabe? Então, eu Não, compraria... não precisa fechar. Você pode apenas não comprar ação da empresa. Aí é uma decisão Deixa eu sua, né? fundamentar. Peraí, eu vou fundamentar. Eu compraria ações da Havan independente de qualquer coisa, assim como eu compraria da Magalu. Não quer dizer que eu vou comprar, porque eu posso pensar assim, não, mas esse cara é muito polêmico, a ação dele vai subir agora e vai cair depois. Então, por uma estratégia, eu não compro. Agora, o fato, eu entendo que eu trabalharia na Havan se eu tivesse desempregado. Você está me entendendo? Então, esse é um ponto de vista que eu concordo, mas, por exemplo, o Flamengo fez o que fez lá no Ninho do Urubu, que teve um incêndio, demorou para indenizar, nem sei se indenizou, você deixou de ser flamenguista? Quem é? Me entende? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Você compraria de empresa de cigarro, Aguinaldo? Não sei, eu talvez não. Muita gente Eu não compra, sei tá? te Não tem certo ou responder. errado. Muita gente compra. Não sei te Eu- responder se eu compraria. Maurício, só um instantinho que eu queria falar uma outra coisa. Você sabe que esse negócio do ponto de vista daquilo que a gente faz, né? A gente tem a impressão de que a gente está apoiando a causa, né? Mas às vezes a gente fala assim, nossa, não vou mais comprar na Van, boicotem o Carrefour, façam. E as pessoas que trabalham lá? A gente esquece de todo mundo. Sabe? Nós precisamos também entender que se a gente boicotar de uma maneira geral uma determinada empresa, a gente está boicotando também o trabalho que ela gera. Eu sei que uma coisa não justifica a outra, mas que é complicado a gente tomar essa decisão assim em 2, 3 minutos, né? Maurício, desculpa, eu te cortei aí, manda bala. Não, eu acho só que a comparação para mim não explica. Você trabalhar numa empresa porque você está desempregado é uma necessidade sua. Agora, você comprar ações que nesse momento você está financiando, você está, através do dinheiro que você tem, financiando uma coisa que você não acredita, são coisas completamente diferentes. E aí eu concordo plenamente com o Luiz Arthur Nogueira, né? Uma coisa é você não ter dinheiro e precisar daquilo, e outra coisa é você financiar aquilo. São coisas completamente diferentes. E eu realmente tenho esse tipo de protesto, minha posição é contrária à sua. Eu boicoto, por exemplo, qualquer empresa que maltrata animais, desde que houve esse caso com essa rede de supermercado, eu nunca mais pisei lá e estou prejudicando as pessoas. Eu garanto uma coisa, se essa rede não existir, o mercado vai continuar existindo e essas pessoas vão trabalhar em outro lugar. Eu não compraria de uma empresa, por exemplo, que fizesse algo para maltratar animais ou para, vamos dizer, na Segunda Guerra Mundial, não compraria de uma empresa que estaria apoiando o extermínio, por exemplo, de judeus. Jamais. Ó, Maurício, aqui, ó. Oh, mudou. E você, Rafael, dá uma palhinha aí, a sua visão sobre isso. Eu fico imaginando, por exemplo, vamos imaginar um cenário hipotético onde, por exemplo, o Elon Musk, né, da Tesla, se amanhã ele fosse na frente de todos os funcionários e falasse assim, ó, o negócio é o seguinte, ou você vota para o Trump ou eu vou te demitir. O que você acha que aconteceria com as ações da Tesla? Então, quando você tem e aí é o teu ponto, Luiz, quando você tem um dono de um negócio que é muito volátil nesse sentido, como investidor, eu quero, do ponto de vista transacional, unicamente, eu vou sair fora desse indivíduo o máximo que eu posso, porque eu não sei o que vai acontecer. E do ponto de vista de financiar a causa, aí a gente está na mesma página, eu também concordo. Como já faço também, tem algumas empresas que eu opto por não financiar ou comprar ações, mesmo que seja ainda muito rentável, né? Muito bom, muito bom. Eu deixei aqui mudei de opinião mesmo, mudei. Ótimo, Aguinaldo. Eu deixei uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, hein? Alguém deixou de comprar ação da Vale por causa da tragédia de Brumadinho? Né? Porque é fácil criticar a Van, é fácil criticar a empresa de cigarro. Eu quero ver, para quem investe em ações, deixar de comprar a Vale. Aí eu quero ver. Aí, Luiz, eu peço licença, né? Para a minha especialidade também é essa área de segurança. E eu queria dizer o seguinte, é claro que o que aconteceu na Vale foi uma tragédia e de fato, uma tragédia que, se a gente analisar a fundo, ela poderia ser evitada. Mas eu também posso garantir para vocês que hoje a Vale está fazendo todo um trabalho de aprendizado e um aprendizado grande para que isso nunca mais volte a acontecer. Eu sei que está fazendo. Então, quando a gente pensa em ação, a gente também pensa um pouco no futuro, não só no passado. Verdade. Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso. Não, perfeito. Deixando claro que eu não deixei de comprar pela tragédia, porque ali você pode considerar como um acidente que aconteceu. É que num primeiro momento eu achei que ela lidou muito mal com o problema, e principalmente na indenização
das famílias, eu não gostei muito. A exemplo do Flamengo, que até hoje não indenizou muitas famílias dos meninos lá. Quer dizer, se o Flamengo tivesse ação em bolsa, eu não compraria, não porque eu não sou flamenguista, porque eu não concordo com a forma como a direção do Flamengo lidou com o problema da tragédia lá dos meninos. É mais por isso, né? Mas concordo, a Vale hoje já tem um padrão ambiental muito maior do que tinha antes. Isso é inegável. Provavelmente, Maurício, em algum momento eu vou voltar a comprar. A hora que eu amadurecer, no sentido de entender que a Vale atingiu aquele patamar, talvez volte a comprar, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos zerar a tela e vamos para o quadro final, que é o nosso quadro Desafio 4x4. Vamos lá, vamos zerar aqui, eu vou zerar e agora sim, roda a vinheta. Muito bem, esse é o quadro Desafio 4x4, que a partir desta semana é um desafio que é lançado por vocês, aqui no chat, por e-mail, o e-mail pauta@quatroempauta.com.br. Agora vocês lançam o desafio, né, uma coisa ou outra, e vocês votam no chat e a gente escolhe aqui através das imagens, tá bom? A gente foi pedindo ao longo da semana os nossos amigos internautas, tivemos aqui alguns desafios bem interessantes. O primeiro chega aqui de São Paulo, capital. O Antônio Afonso faz a seguinte pergunta. Aliás, vamos ter eleição nos Estados Unidos agora, dia 3 de novembro, né? Olha que interessante o desafio do Antônio. Quem é o melhor líder para o mundo? Não é para os Estados Unidos, para o mundo. Trump ou Biden? Vamos lá, todo mundo respondendo aqui, Trump ou Biden, quem é melhor para o mundo? Vamos ver aqui. Olha só, unânime, né? Eu, particularmente, nem acho o Biden brilhante. É que o Trump, ele é tão maléfico para o mundo que aí a escolha é por exclusão, né? Não sei, todo mundo concorda que a escolha é mais por exclusão do que por brilhantismo do Biden, né? Muito bom. Chamam aí, Aguinaldo. Quem mais mandou aí? Vamos zerar a tela? Vamos lá. Vamos zerar a tela. Esse é o desafio aí, vamos lá. Aqui a Gilcilene Campos. Zera a sua tela primeiro, isso. Vamos lá. Gilcilene Campos, da cidade de Campinas, ela está perguntando aqui o seguinte. Olha, polêmica, romântico o negócio. Se você pudesse escolher entre conhecer o grande amor da sua vida ou ganhar $1 milhão, o que você escolheria? O grande amor da sua vida ou $1 milhão? Rafa. Como todo mundo é mentiroso, menos o Aguinaldo. O único sincero aqui é o Aguinaldo. Porque, na verdade, a pergunta é o seguinte. Você quer ganhar $1 milhão ou você quer gastar $1 milhão, né? Não, mas eu só tenho uma justificativa aqui. Que maldade, né? Eu só tenho uma justificativa. O grande amor da minha vida, de repente, eu já encontrei. Então, por isso que eu vou no $1 milhão. Gostou? Mas eu entendo que a pergunta é que se você tivesse um, você excluiria o outro, né? Aí foi bom. Ou seja, ninguém quer ganhar dinheiro aqui, né? Porque todo mundo sabe. Dinheiro, né? Casar dá dinheiro. Na verdade, o dinheiro... Eu penso o seguinte, dinheiro basta você... Peraí, calma, um por vez. Eu sei que Rafael, não vi que você estava falando. Rafael tem prioridade. Vamos lá. Não, a minha lógica é que sem o amor da minha vida, eu nunca conseguiria ganhar $1 milhão. Oh. Tá vendo? Você que é solteiro tá falido, segundo o Rafael, hein? Tá falido. Fala, Maurício, fala. Não, a minha lógica é que $1 milhão você gasta. O amor da sua vida, ele só vai ficando melhor com o tempo. Você vai aprendendo que, eventualmente, não é a beleza física, que é muito mais do que isso que tem valor, né? Muito bem. E dá bastante despesa o amor da vida também, né, Maurício? Aliás, eu quero mandar mandar aqui. Ganhar $1 milhão para continuar vivendo, não vai ter jeito. Aliás, eu quero mandar aqui um grande abraço, aqui um beijão para a Cíntia, tá? Que é um amor de pessoa, viu, Maurício? Um grande beijo também para a Leila, viu, Luiz? Muito bem. Tá? Enquanto elas aturam a gente, né? Não conheço a esposa do Rafael, mas manda um abraço para ela também, viu, Rafael? Então dá um beijo para a Thaís, tá tudo certo. Thaís está aqui, pertinho de mim. Vamos ver as telas. Ela tá aí do lado? Ela não quer aparecer na tela? Pergunta se ela quer aparecer na tela. Não, ela tá já. Então vamos embora. Vamos lá, zerando as telas, que agora o desafio 4x4 vem da Renata Alves, de Porto Alegre. Olha só, acho que ela mandou isso aqui para o Aguinaldo, mas todo mundo vai responder, né? Olha a pergunta da Renata. Qual departamento é mais importante dentro de uma empresa? O departamento de finanças ou o departamento de vendas, hein? E aí, o que vocês vão colocar? Renata.
Vamos lá, olha só. Ah, sabia que o Luiz ia colocar o financeiro. Mas, na realidade, a gente só tem condição de tratar do financeiro se a gente colocou dinheiro para dentro, né? Os dois são muito importantes. Eu já vi muita empresa vender demais e quebrar, porque não tem financeiro. Então, diga-se isso de passagem. Mas, em termos assim de ordem dos fatores, ela primeiro precisa vender para depois ter o financeiro. E esse é um erro que muito empreendedor novo comete, porque ele se prepara para ter uma baita de uma estrutura e esquece de vender, e aí ele nem decola. Então, por isso a minha justificativa. Eu concordo com o Aguinaldo, mas a pandemia nos ensinou que se você não tiver um bom financeiro, numa hora de uma pandemia em que as vendas caem a zero, para negociar um bom crédito, você também quebra, né? Então, na verdade, é uma pergunta de Sofia, né? Você tem que ter os dois departamentos muito bons, essa que é a verdade, né? Muito bem, muito mais. Ótimo, hein, Renata? Boa provocação aí. Vamos zerar a tela? E o último desafio, Aguinaldo, vamos lá. Vamos para o campeonato de futebol. Eu vi uma aqui. José Renato da Silva, aí eu não vi o último nome, não dá para ler aqui. Zera a tela, então, vamos lá. Vamos zerar a tela. O José Renato, ele pergunta, ele é de... Ó, minha tela não está zerando de novo, hein? Deu problema outra vez aqui, tá? Mas você fala. Você fala, vamos lá. A última pergunta é o seguinte, você se tiver que escolher uma maneira de campeonato de futebol, você prefere mata-mata ou você prefere pontos corridos? Mata-mata ou pontos corridos? Vou colocar aqui, daí o Aguinaldo fala verbalmente, literalmente, né? Vamos lá. Eu vou pro mata-mata também. Então deu unanimidade. Por quê, hein? Por causa da emoção? Vocês gostam de emoção, né? Com certeza, naquele negócio lá do decisão por pênalti, eu acho um barato aquele negócio lá. Eu também. Mais emoção, né? Muito Embora o mais. mata-mata, né, Rafael, gere muitas vezes injustiça, nem sempre o melhor ganha, né? Sim. Ô, Rafa, agora quando joga lá São Carlense contra a Ferroviária de Araraquara, você torce para quem, hein? Ei, rapaz, aí eu sou mais Ferroviária. Tá bom. Mas tem um time lá de Baté que chama Sebão. Ele não chegou ainda nesse nível, Sebão, mas Sebão vai jogar com Asa de Arapiraca, então, com o Brasa de Jundiaí. Tem o Brasa lá em Jundiaí. Muito bem, Aguinaldo. Então se despeça aí do nosso convidado, agradeça. E o Aguinaldo congelou. Aguinaldo foi embora. Aí, vamos agradecer a gente, então. Eu apertei um botãozinho mágico que congela o Aguinaldo, então eu mesmo agradeço. Rafael, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado mesmo. Um grande abraço e espero um dia poder te visitar aí no Canadá, né? é só avisar. Eu vou no inverno, viu? Quero ver, eu quero estar no inverno, é que eu adoro frio, viu, Rafael? Obrigado, parabéns pela sua participação incrível e ainda eu quero visitar o Canadá aí, ver a aurora boreal. Tem lugar que dá para ver, não dá? É um passeio turístico incrível olhar a aurora boreal lá. Ó, quem voltou? Muito Quem bom. voltou? Olha eu aqui. Deu Voltou. tempo, você despedir, hein? Se despede do Rafael, Aguinaldo. Rafael, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso 4 em Pauta. Sabe que eu sou seu fã, já te falei isso várias vezes, né? Nós temos aí uma relação até de fraternidade, né? Que nos aproximou também. E eu espero que possa continuar aprendendo contigo em muitas outras oportunidades. Tá? O 4 em Pauta de hoje aí só foi realmente valorizado com a tua presença, tá bom? Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho aí. O programa está sensacional. Valeu, pessoal. Então, lembrando que quinta-feira que vem, atenção, em quinta-feira que vem, às 18, teremos mais uma edição do programa 4 em Pauta, porque ao longo do mês de novembro nós faremos às quintas-feiras, às 18 horas, para não atrapalhar o happy hour do Maurício Lousada, que toda sexta-feira agora resolveu ir para um boteco. Certo, Maurício? Isso, eu vou para a van. Olha que legal a tela do Aguinaldo. Ó, Halloween. Parece com vocês ou não? Olha só. Tá um pouco gordo esse de marshmallow para ser eu, mas tá bom. Até que o seu tá mais bonitinho que a verdade aí, viu, Aguinaldo? Olha só. O meu tá mais Agora o bonito melhor que é a o verdade. Rafael. O Rafael tá perfeito. Olha O meu lá, tá ó. bom, né? Tchau, Tchau, pessoal. Um Abraço. abração para vocês. Tchau, tchau.
todo mundo nessa tela aqui. Todo mundo coloca a Vamos tela. ser rápido. Quem Então, fala bem rápido. E o Aguinaldo Ah, congelou. Aguinaldo foi embora.